tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 8 de agosto de 2015, é um sábado, verbete de número 3.473. Ele tem 6 páginas, 50 elogias e 11 máximas. O tema, doença retrossomática reincidente, foi elaborado, segundo a especialidade, para geneticologia. Quem redigiu o verbete é a neoverbetógrafa Michele Ribeiro. Michele Antunes Ribeiro, ela é brasileira, natural de Guaratinguetá, São Paulo. Ela é graduada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo e é graduanda em Psicologia. É especialista em Jornalismo Político e Dança e Consciência Corporal. Ela é voluntária da Conscienciologia desde 2014, docente da Conscienciologia desde 2015, autora do livro Príncipes do Brasil, que foi publicado em 2009. A doença retrossomática reincidente é a manifestação no soma atual da mesma anomalia de vida pretérita, sendo a alterança paragenética patológica, cujo estudo e identificação ocorrem por meio de pesquisas e análise holobiográficas sobre a trajetória seriexológica pessoal. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal paragenético, o holopensene pessoal do desequilíbrio consciencial, o holopensene pessoal da seriexologia, o holopensene pessoal da retrocogniciologia, os mnemopensenes, a mnemopensenidade, a retroassinatura pensênica do soma atual e o holopensene da repressão, os nosopensenes, a nosopensenidade. Na fatologia, a parasemiologia retrossomática, a repressão levando à incoerência e imprimindo no soma cicatrizes a serem registradas na paragenética pessoal, as variações da pesquisa retrobiográfica partindo da patologia somática, as responsabilidades interassistenciais das descobertas pessoais, a autoconscientização quanto à recim e aos limites da ciência convencional, a doença enquanto fator positivo para reciclagens pessoais profundas, o trafar nosológico gerando rapó para autopesquisa e interassistência, a nosografia seriexológica, a retromnemônica útil, a autoidentificação seriexológica. Na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático potencializando a desassimilação simpática, o estigma paragenético, o uso do parapsiquismo enquanto fonte de investigação e análise das patologias e parapatologias, a paragenética pessoal patológica em retrovida, agora identificada, a retromatriz consciencial incidindo no soma atual, a convergência diagnóstica entre os sinais somáticos e os parasinais energéticos, psicossômicos e mentais somáticos, as tendências nosográficas pluriexistenciais, a para-história multiexistencial pessoal. Aqui a gente vai fazer um parêntese e falar da sincronicidade com o círculo mental somático de hoje, que foi sinais da paragenética, muito sincrônico, né? Então, a gente continua aqui no verbete, chamando a atenção na argumentologia para o parágrafo identificação. E segundo a experimentologia, a verbetógrafa enumera 3 posturas ou ações capazes de auxiliar na identificação da doença retrossomática reincidente. E apresenta também a terapeuticologia, na qual ela lista 5 aquisições favoráveis à autossuperação da doença retrossomática reincidente. Na remissiologia, nós destacamos antepassado de si mesmo, benefício da autorretrocognoscibilidade, detalhamento retrocognitivo, inteligência autoconsciencioterápica e paragenética ressomática. A doença retrossomática reincidente tem relação com trafares seriexológicos da consciência. Importa ao pesquisador
o foco na reciclagem intraconsciencial enquanto prioridade evolutiva. Você já refletiu sobre as automimeses patológicas? Já identificou quais são os trafares a serem reciclados e a relação com a paragenética pessoal? Na bibliografia específica, a autora contribui com 7 fontes de referência. Agora nós vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe Enciclosapiens, que é constituída por Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Patologia, anomalia, manifestação, automimese, paragenética. Autoherança, desequilíbrio, parasemiologia, autoconsciencioterapia, autovitimização. Ego-karmalidade, paraprofilaxia, retrogenética, retrovida e repetição. Trafares, Robex, somatologia, parageneticologia e psicossomatologia. Michele, a pergunta que a gente sempre faz, assim, para começar a tertúlia, é sobre o motivo pelo qual, né, o verbetógrafo resolveu falar, escrever um verbete sobre o assunto. E eu sempre peço para complementar sobre os bastidores da escrita do verbete, se surgiram novas dicas, se caíram fichas, se foi fácil, se foi difícil. Como é que foi escrever o verbete também? Bom, a ideia do verbete, né, foi inicialmente por conta que eu cheguei numa hipótese de personalidade consecutiva e traçando todo o perfil dela, né, vendo toda a sequência da vida dela, a cronologia, sua biografia, enfim, vi que tinha muitas similaridades com a minha vida atual. E quando chegou no final da vida dessa personalidade, ela veio a falecer com algumas sequelas da doença que eu tenho, que é o diabetes, né? E você também é diabética? Eu sou diabética. E, enfim, aí isso para mim foi o ponto máximo, né? Dessa retrocenha, a retrocenha, aqui, né? vamos dizer assim. E então eu comecei a pesquisar sobre isso, né? Por que motivo 2 vidas consecutivas com a mesma doença? Tá certo que, né, foram situações diferentes, mas eu resolvi pesquisar a respeito. E aí eu tive uma série de reciclagens ao longo desse ano, né, que foram sendo feitas. Surgiu a ideia de escrever sobre isso, né? E, enfim, e os bastidores, eu tive facilidade, o título foi aprovado de início, né? Tive algumas alterações, mas foram poucas. E uma questão que me chamou a atenção foi que depois de finalizado o verbete, né, muitas coisas sincrônicas foram ocorrendo, inclusive para especificar a minha especialidade, né? E uma das questões foi que eu cheguei no traço, porque aqui eu descrevo, né, que o que está por trás de uma doença reincidente, né, de uma vida para outra, enfim, é a questão do trafar, né, o trafar nosológico. Então, qual que é o mega trafar que está por trás? Então, eu ainda não tinha descoberto durante toda a escrita. E aí eu cheguei, faz pouco tempo, inclusive, né, e achei bem sincrônico. Então, foi isso. Então vamos aqui às primeiras perguntas aqui dos teletertulianos. A verbetógrafa, a professora Michele, Fatologia, página 7, final da primeira linha. Qual é o mecanismo da repressão, levando à incoerência e imprimindo no soma cicatrizes a serem registradas na paragenética pessoal? Por que isso ocorre justamente com a repressão? Então, tem linhas já da ciência convencional que estudam a psicossomática. Não é psicossomática que a gente vê na conscienciologia, né, falando de psicossoma, mas é a psicossomática que você imprime alguma questão emocional que acaba refletindo no seu soma, né? Então, o que eu falo a respeito da repressão é justamente disso, né? Você, por algum motivo também paragenético, que pode ser também uma possibilidade, você ter determinados comportamentos repressivos, né, em sua manifestação. Você não deixa manifestar os seus pontos fortes, os seus trafores,
E isso acaba refletindo no seu soma, né? Você acaba somatizando, como é muito dito. É, né? através da pensinidade, né? Também. Vez, o professor Valdez uma vez comentou a respeito de coisas assim que aconteceram, um acidente, por exemplo. Uma pessoa dessoma com determinada idade. Tem uma possibilidade bem grande de, nessa vida, dessomar, acontecer aquilo naquela mesma idade. E aí eu perguntei para ele, por que isso? Ele falou, porque se a pessoa não muda a pensinidade, a mesma coisa que ela atraiu lá no passado, ela vai atrair agora também. E tem então, a questão... é isso que você está falando, e da a questão da reciclagem automimese também, né? Automimese. A pessoa repete, a sua tendência é repetir aqueles traços mais enraizados, né? Então, o seu papel é reciclar, sempre, né? Então é questão de lei de causa e efeito, de atração dos afins, né? Se atraiu lá e não mudou nada, vai atrair de novo, a tendência é atrair de novo, né? A gente não está dizendo que vai acontecer a mesma coisa, mas a possibilidade é grande, a menos que se faça a reciclagem. Sim. Porque aí, mudando a pensinidade, a coisa vai melhorar. Por isso que a gente tem que tomar lucidez quando tiver uns 5 anos no máximo, para mudar a coisa antes que ela comece a se repetir, né? Então, fatologia, página 8, sexta linha. Qual o papel do travão familiar em relação ao tema do seu verbete? O travão familiar tem a ver com a questão da nosso principal papel da Proexis, que eu vejo, é você conseguir fazer reconciliações, as suas reconciliações mais sérias. Então, eu penso que eu coloquei o travão familiar por conta de ser uma maior dificuldade, né, das pessoas, de uma forma geral, de relacionamentos dentro da família. Então, assim, eu penso que você fazer reciclagem primeiro com o grupo karma familiar é o principal, né? Então, para algumas pessoas leva mais tempo, enfim. E tem a ver com a questão de mágoas, ressentimentos, né? Que às vezes a gente traz de outras vidas mesmo. A gente não está na família que a gente está por um acaso, né? Então, assim, a gente tem muitas afinidades. Então, e aí às vezes a gente não identifica. Ao invés da gente procurar olhar o outro como uma consciência em evolução, a gente olha como, sei lá, uma pessoa que você está ali competindo, você está... Né? Então, eu acho que é importante você trabalhar essa questão para você poder não levar para outras vidas, né, uma interprisão, né? Então, buscar reconciliação. Isso, agora só para deixar bem claro, pessoal, quando você falou assim, fazer reciclagem dentro da família. É você fazer reciclagem sua no contexto da família, não é fazer reciclagem... não, não claro. Não é querer mudar o outro, né? Você pode esclarecer mais isso? Você mudar o seu olhar dentro da família. Tem até um verbete que eu vi esses dias, que é itinerância interassistencial familiar, alguma coisa assim. Tem é da Renata. Da Renata. E eu gostei bastante desse verbete, né? E ele fala justamente dessa questão de você se preparar, enfim. Porque tem várias questões, né, por trás. Mas aí é um travão por isso, quando você não consegue se reconciliar com os seus familiares, ou não consegue ter um relacionamento ideal, enfim, fazer realmente o seu papel, né? Eu estou falando isso porque a tendência da gente, né, é tentar querer corrigir, mudar o outro, né? Então, depois que a gente vê que não é o outro que tem que mudar, é a gente. É a gente, mesmo que tem que mudar, com certeza. Né? Tá bom. Em paradoxologia, página 9, segunda linha. Qual é o principal motivo que leva tantas consciências a vivenciar a conduta paradoxal de conhecer o melhor e optar pelo pior nas suas vidas? Foi um pouquinho do que eu falei agora há pouco da questão da automimese, né? Então, assim, a automimese negativa é dispensável. Então, assim, é você reconhecer que você tem um trafar, acho que leva um tempo. Até você se conscientizar que aquilo é um trafar, aquele comportamento que você tem, que enfim, que está enraizado em você, que você acha que é normal, que é o mais certo, enfim, até você se conscientizar que aquilo está sendo um problema, não só para você, como para todos os que estão convivendo com você, isso leva um tempo. E quando você se conscientiza, aí tem as situações, né, que você se vê fazendo isso e não consegue controlar. Né? E aí é o momento da reciclagem. Né? Então, eu já passei por algumas experiências assim, né? Então, inclusive, estou passando por isso, que eu até falei a questão do mega trafar, que eu descobri
que eu cheguei nele, né, que seria o egocentrismo, que na verdade eu defino como um conjunto de trafares. Ele resume vários trafares, né? Então, e aí você se pega manifestando esse trafar no convívio com outras pessoas. E aí você fala, nossa, mas eu já não percebi que isso está errado e eu estou fazendo isso, só que na hora parece que é um pouco mais forte que você. E aí, lógico, tem o extrafísico ali, tem uma série de condições, de situações que estão influenciando nisso. E faz parte, né? Tem um amparo também te ajudando a perceber, não, isso aí está errado, e aí você começa a trabalhar em cima disso, né? A verbetógrafa poderia aprofundar a questionologia, página 12, mas antes disso ela diz assim, muito obrigada, com uma exclamação. Ela está agradecendo o seu verbete, viu? Que legal. Qual que é a questionologia? Aprofundar a questionologia, a última seção, né, na página 12. A pergunta seria final? Isso? Questionologia. Tá. É a seção questionologia que ela quer que seja. As automimeses patológicas, né? Então, a gente sabe que a automimese, na verdade, ela é uma palavra neutra, né? Você tem as automimeses dispensáveis e tem, né, que são as patológicas, e tem as automimeses que você repete, como, por exemplo, você anda, você já aprendeu a andar em outras vidas, por exemplo. Então, é uma coisa positiva. E então, assim, o papel de você identificar suas automimeses patológicas é importante, por quê? Porque a partir disso você vai percebendo como trabalhar em cima dos seus trafares, porque o que está por trás da patologia são trafares, né? Vários trafares. A gente tem um conjunto, né, que forma também até o ômega. Só que, não focando só no trafar, a gente tem que descobrir os nossos trafores. E a partir deles, o megatrafor, por exemplo, você buscar a reciclagem. A reciclagem nada mais é do que uma mudança, né? Então, uma mudança mais profunda, né? Reciclagem intraconsciencial mais profunda. Então, é importante a gente identificar por isso. Eu vejo que é importante. E aí a gente tentar evitar ao máximo, que foi mais ou menos o que eu falei agora há pouco, que quando você identifica, até o processo de mudança acontecer, leva um tempo, né? Então, e aí você tem que se propor a isso, se disponibilizar para a mudança, né? A verbetógrafa, interaciologia, agora, página 9, primeira linha. Poderia ampliar a interação autoparageneticologia, grupo karmologia? Sim. Essa interação tem a ver com o fato de você, justamente, não estar nesse grupo karma. Pode ser familiar, profissional, de amigos evolutivos e uma série de coisas à toa. Então, assim, a sua autoparagenética tem relação com o seu grupo karma também, né? E aí, se a gente for falar de paragenética, a gente também tem que considerar outros fatores também, né? Que é a questão das condições, que a gente tem que perceber quais delas a gente deixa prevalecer mais, para a gente poder pensar nessa análise, que seria a questão justamente da genética, né, a mesologia, que é o meio que a gente está, e a paragenética em si. Então, a gente percebendo o que está contextualizado mais, o que está prevalecendo mais no nosso grupo karma, para depois a gente buscar essa questão da autoparagenética, né, e ver o quanto que isso está deixando influenciar ou não no grupo karma, né, é o que eu vejo nesse sentido. Uma pergunta fora, assim, você chegou a pensar quais são os critérios que a gente poderia ter para identificar se algum trafar, se alguma patologia é automimética ou se é nova? Como é que você pensou isso? Porque você, no caso, você está supondo está com uma hipótese bem lógica, né, de uma pessoa, uma retrovida sua, né, de quem você foi, né, uma biografia anterior. Aí você compara, né, se ela teve também o diabetes, você tendo diabetes, seria uma doença reincidente. Mas, por exemplo, vamos supor, eu não sei quem eu fui. Como é que eu vou saber se as minhas doenças, se as minhas patologias são reincidentes de outra vida ou são... Você chegou a pensar nisso ou não?
Não cheguei a pensar, mas, enfim, tive uma série de coisas que eu busquei, até inclusive na formação docente que eu passei, tive uma aula a respeito disso, e eu pensei nessa questão, que às vezes não é importante você descobrir se essa doença é uma doença que você já teve, né? É você buscar, fazendo uma autoanálise, né, de autopesquisa mesmo, buscando traçar os seus pontos fortes e fracos, fazendo aquela listinha básica, né, dos 10 ou mais trafores e trafares, enfim, buscar se conhecer a partir disso e ver se algum trafar que você tem alguma ligação com determinada doença. Eu sei que existem algumas linhas que estudam a relação enfim, por exemplo, a mágoa, eu já sei a relação com câncer, alguma coisa assim. Não tenho certeza, mas eu sei que tem linhas que estudam. Tem uma série de coisas. Tem várias coisas. Mas cada caso é um caso. Então, assim, seria interessante a pessoa fazer uma pesquisa em cima disso, né? Se conhecer. Eu acho que o autoconhecimento é a chave, né? Também tem um outro lado também, né? Que não precisa de saber se é da retrogenética ou não. O negócio é saber importa que está com daqui problema, para frente. vamos daqui para frente, Sim, né? Com certeza. Quer perguntar? Mas aí, acho que sim, deu, né? Mas aí, Michele, você relaciona esse trafar nosológico, esse trafar que você identifica com a sua doença? Você faz essa relação? Faço essa relação. Tá. Eu pensei no egocentrismo justamente por alguns comportamentos que, né, eu apresento no meu dia a dia. Fui pontuada recentemente por uma colega de trabalho a respeito disso, mas enfim. E aí eu comecei a observar que realmente é um ponto que eu preciso trabalhar. E o egocentrismo é um conjunto de trafares, arrogância, sei lá, você tratar o outro de uma forma não muito legal. E às vezes é uma coisa sutil, inconsciente, que você não percebe. Aí quando você começa a perceber e fala, nossa, eu sou assim, vamos trabalhar em cima disso. Então, qual que é a questão do egocentrismo? O foco está em você, né? Você não presta tanto atenção no outro, né? Embora tenha um paradoxo, né? Tem um pouco tem assistencialidade como trafor, só que por outro lado, às vezes eu deixo mais a vaidade prevalecer nesse sentido. Então tem essa questão também. Talvez você esteja colocando, como você falou, um conjunto de trafares sob o nome, né, de egocentrismo, mas talvez o ideal, não sei, estou imaginando aqui, fosse identificar dentro desse saco do egocentrismo, porque quem aqui não é egocêntrico? O que predomina, tem uma série de coisas. Atire a primeira pedra, atire a primeira pedra quem não for egocêntrico aqui. Mas assim, às vezes o aspecto daquele egocentrismo, como que se manifesta, é um aspecto que está atrapalhando tudo. Aí você tem que esmiuçar essa pesquisa. Mas aí chegando nesse ponto já te ajuda a perceber, a ampliar a questão para a interassistência, né? Então, assim, você mudar o seu foco do ego para a interassistência. E, assim, a questão do egocentrismo, até a gente estava vendo aqui no curso que está tendo agora, é monarquia. Então, é um traço que vem de lá de trás, de muito tempo, né? Então, não tem como. Mas dentro do egocentrismo, assim, cada um de nós, mesmo dentro do egocentrismo, tem algum viés maior, com certeza. Viés que eu acho que é o ponto-chave. Que é o ponto-chave. Porque você mesmo falou, eu vivo um paradoxo, porque eu sou assistencial também. Sim. Então, sabe, é como se você estivesse preso dentro de uma caixa, né? E que está começando a abrir a caixa. Está ampliando, Então, assim, você está preso ali, está preso no corpo mesmo. E aí tem que ver qual é o melhor caminho para você sair. Sim. Não é? Eu acho que você e todos nós estamos com certeza. Vivendo esse paradoxo. Porque, né, se a gente está aqui estudando essas coisas, você está apresentando um verbete, e esse verbete, né, não é? É um verbete bem impressivo para essa questão da assistencialidade. Então, e essa questão você tem assistencialidade, então tem que ver o que é que está impedindo de você... Né? O que me chamou a atenção nesse sentido de, enfim, identificar essa palavra, esse traço, enfim, esse conjunto, foi justamente mudar a chave, assim, né? Focando só em mim. E aí eu lembro, e tem uma casuística até bem interessante que eu me lembrei agora,
No início do ano eu participei de uma imersão na OIC, né? E na imersão tem um momento que você conversa com a Consciex, né? E aí eu fiz uma pergunta justamente em relação a essa doença. Por que vir, né? Na verdade não por quê, mas que traço que eu tinha que reciclar para não voltar de novo com a mesma doença? Foi essa pergunta. E aí a resposta que me veio, que daí eu fui fazendo as ligações agora, né? Foi justamente de eu trabalhar com a autoexposição. E aí isso já é uma coisa que eu já estou conseguindo trabalhar, já faz alguns meses. E também focou numa palavra que me chamou muita atenção: ninguém evolui sozinho. Aí eu, tá, mas daí eu fiquei tentando entender a ligação com a pergunta que eu fiz. Falei, nossa, mas tá, faz sentido, tem a ver comigo, mas que relação que tem? E aí, fazendo essas conexões, né, você se fechar no seu mundinho ali e não se deixar interagir, você se omitir num processo de assistência, numa série de coisas. E aí é bem convergente com esse processo. Então, quando você se abre, se coloca, você começa a reciclar algumas coisas, né, importantes. Então, é como se fosse uma técnica, né? É uma técnica. Pensar, não pensar em mim, pensar no outro. Sim. É uma técnica que vai fazendo você sair da caixinha. Né? E a extroversão, a autoexposição é um meio bem importante. Quer perguntar? O seu tema me interessa muito, eu tenho até um caso para contar sobre isso, assim, que eu tinha vitiligo, quando eu era criança, começou a nascer, apareceu vitiligo em mim. E meu pai ficou muito preocupado, minha mãe vivia em tratamento, mas era um tratamento para disfarçar, para camuflar, deixar queimar aquela parte branca para ficar da cor da minha pele. E eu vi a preocupação do meu pai, eu era com bullying, que ele também não queria isso, mas ele tinha preocupação com isso, que ele não deixava andar sem meia, né? E sempre bem protegido. Até quando eu cheguei à idade dos 13, 14 anos, aquilo começou a me incomodar. E eu comecei a me observar. Então, eu chorava com facilidade, eu tinha, assim, muito sensível, para a pessoa falar comigo, não podia aumentar o tom nem nada, só eu podia, os outros em relação a mim não, né? Então, eu me posicionei. Sim, e antes disso, eu também fazia cosmograma. Na época existia a Manchete, a Cruzeiro, essas coisas. Então, tudo que saía sobre vitiligo, eu recortava e estudava. E algumas coisas eu discordava. Eu dizia, não, quem tem vitiligo tem problema de fígado, de coração, de cérebro. Eu disse, isso é mentira. Eu não tenho nenhuma doença, isso é mentira. Então, quando eu me posicionei para ficar boa, eu disse, eu vou me curar, eu não quero mais tratamento. Eu falei para meu pai e minha mãe, eu não quero mais tratamento porque eu estou sofrendo muito mais. Quero umas queimaduras horríveis em cima das manchas brancas. Então, eu me posicionei, disse, eu vou me curar sozinha. Aí eu comecei a estudar as vitaminas que ajudavam na pele. Tinha uma irmã que estava terminando medicina, ela me explicou tudo sobre o vitiligo, né, que ela pôde me explicar, e eu comecei a entender o que era aquilo. E quando eu me posicionei para ficar boa, eu relaxei. Eu disse, eu vou conseguir isso. E mudei minha alimentação, mudei tudo. E com o tempo eu fui percebendo a cor mais clara, branca, sem melanina, adquirindo uma pigmentação mais escura. Eu disse. E aquilo para mim foi super natural. Eu disse. Aí eu comecei a me observar. Eu diminuí, eu não chorava mais, eu não me emocionava mais com facilidade. Então, eu entendi que eu tive que mudar naquela idade, né, apesar de pouca idade, mas eu entendi que eu tinha que mudar alguma coisa. Mas hoje eu entendo assim, que eu me posicionei para mudar, eu não sei como é que foi isso. Mas hoje eu entendo que qualquer mudança, autocura que a gente quer fazer, a gente tem que ver qual o traço que precisa mudar. Então, foi a primeira meta que eu estabeleci para mim, com planejamento e determinada, que não ia ter nenhum momento de indecisão, que é aquilo ali. É isso mesmo. Mudar a pensanidade mesmo. Continuando aqui, mitologia, página 10, terceira linha. Quais mitos a verbetógrafa fez na eliminação dos mitos pessoais quais mitos a verbetógrafa fez na eliminação dos mitos pessoais quanto ao próprio passado? Não entendi direito Quais mitos
você deve ser identificado, né? Quais mitos você identificou na eliminação dos mitos pessoais quanto ao próprio passado? Na mitologia você tem, não é? Os mitos pessoais quanto ao próprio passado, não é? Ah, tá. Você viu na mitologia aí? Sim, sim. Então, ela pergunta quais mitos. Eu penso que ela queira, você diga ou explana quais foram os mitos que você identificou aí que conseguiu mudar. Tá. Aqui na lista dos mitos eu coloco uma série de mitos, né, enfim, religiosos, né, que a gente tem muito, a gente traz muito, a desmistificação enfim, do passado, enfim. A questão do mito pessoal em relação ao próprio passado, dos mitos pessoais, entra no processo justamente dessa pesquisa, né? Quando você identifica ou tem uma hipótese, né, de uma personalidade, e aí você trabalha com essa hipótese, né? Então, assim, não sempre com o princípio da descrença, né, que eu acho que é bem importante você trabalhar. Então, assim, não acreditar que aquela é a verdade, você tem, né, enfim. E fora uma série de outras coisas, né, em relação à própria doença, você, que nem ela estava colocando a situação dela, a Gorete, que a questão da doença. Então, você vê as consequências e fica preso nisso, só no intrafísico, né? Então, você fica, que medo de acontecer isso, né? E aí, ao invés de você ficar num processo de autovitimização, você sair, partir mais para uma atitude mais lúcida, né? E começar a reciclar alguns pontos, né? Identificar alguns pontos, trabalhar para isso e sair da autovitimização. Então, assim, é uma questão de você desmistificar a situação. Não é só porque todo mundo, ou a maioria das pessoas, passou por uma situação que você também vai passar. Então, acho que é mais ou menos isso. Michele, queria que você fizesse uma relação entre, você falou a questão do traço, do egocentrismo, e a questão da repressão. E se você usou alguma técnica, e qual foi a técnica para superar isso? Qual o papel dessa repressão nesse traço, dessa repressão, quando você fala de grupo karma, né? Tá. Repressão em relação ao traço do egocentrismo, é isso? Tá. Não sei se tem uma relação direta que eu possa dizer, mas posso até citar a questão da autoexposição, né? Então, assim, eu deixei por muito tempo de me expor em algumas situações que algumas têm relação com a própria, né, doença, algumas não, mas deixava de me expor, só que assim, o que estava por trás disso era o medo da crítica, como eu vou parecer, era uma vaidade, né? Então, assim, eu vejo isso como uma relação de repressão, né? Eu penso que, para mim, o ponto mais forte da repressão, no meu caso, foi esse. Autorrepressão. Né? Autorrepressão, né? Pode ser de medo do passado também, né? Pode Você ser. pode ter tido algum esbreg no passado. Posso ter falado alguma besteira e... Agora está se protegendo, mas aí é uma proteção ectópica, né? Patológica. A repressão praticamente é isso, é um esquecimento proposital que você faz para você não tocar naquele assunto, não quer, foge um pouco daquela situação, porque senão você vai com medo de você sentir tudo de novo. Então, sim. Quer perguntar? Às vezes, a responsabilidade com a Proexis é que dá um impulso maior para a gente se posicionar em relação a uma cura, porque senão se fica comprometida, né? A Proexis fica comprometida. Eu sinto isso hoje, né? Por exemplo, se eu não tivesse me curado do vitiligo, eu estaria totalmente branca hoje, assim, cheia de problemas. E na minha pouca idade, lá aí na adolescência, eu sabia, a minha mãe tinha metas para os filhos. Vocês têm que serem independentes, terem um curso superior e viver a vida de vocês. E
assim, pelos os medos do meu pai, que ele passava para mim, eu disse, não, eu não vou conseguir fazer isso. eu não vou conseguir o que eu quero. Eu já tinha esse espírito assim, meio de determinação, né? Quando eu queria, não adianta estar dizendo. E o médico dizia, não tem cura. Eu disse, mas tem, eu quero, eu vou me curar, tem cura, assim. E tanto que me curei. Então, eu acho que, dependendo do nível de lucidez da pessoa, também a responsabilidade, o comprometimento com a ProEx é que dá, assim, você faz das tripas coração, mas você tem que enfrentar aquilo. E foi nessa idade que eu entendi o que é enfrentamento. Eu enfrentei as críticas dos colegas da escola, das colegas, né? Que é isso nos seus pés? O que é isso branco? E eu explicava. Isso chama-se vitiligo, deficiência de melanina. Eu dava uma explicação assim, bem lógica, né? E com uma energiazinha de irritação, né? Porque então, é isso aí. Você ter comprometimento, né? Com enfrentar. Acho que o enfrentamento é a maior riqueza. Porque você, quando passa daquilo ali, você diz, gente, nem era um bicho de 7 cabeças, né? Só tinha uma cabeça mesmo, né? Igual a mim. Então, e é interessante. E Michele, outra coisa interessante, que depois que eu conheci a Conscienciologia, já aqui em 2000, por aqui, eu fui fazer um laboratório de EV, e eu tive uma retro, em que eu era um chinês, eu me via assim, no colo da minha mãe, meu pai e minha mãe, caminhando comigo no colo. E eu um chinesinho cheio de vitiligo. Eu disse, quando eu toda voltei, né? Voltei para o intrafísico. Eu entendi que é uma coisa muito antiga, esse processo, né, que resultou no vitiligo, é um processo muito antigo. Na época da China, lá, sei lá em que época eu vivi na China. Então, isso também me deu me deu mais autoconfiança para eu enfrentar qualquer outra coisa, né? Uma doença que não tem cura, você se cura, imagina as outras que têm cura, né? E é interessante isso que você colocou, porque a questão do enfrentamento, né? Porque tem muitas pessoas, enfim, num processo de doença que demoram para passar pelo processo de aceitação também. Eu vivi um pouco isso, então, assim, tive um processo lento, né, para quase chegar na aceitação. Estou elaborando ainda algumas coisas. Você era criança quando começou? Eu descobri com 11 anos de idade. Então, foi um processo um pouco, vamos dizer que traumático, né? Então, mas demora um tempo até a aceitação, enfim. Para algumas pessoas, eu acho que nesse caso que você colocou, achei interessante, né? A questão do enfrentamento é importante, né? É importante, sim. Professora Michele, Parafatologia, página 8, quinta linha. Poderia expandir as retrovivências evolutivas influenciadoras da retrovida analisada? Certo. Enfim, eu fiz um trabalho de pesquisa, né, dessa retrovida, dessa hipótese, né, vamos colocar assim, que tem a ver com as vivências. Eu fiz um detalhismo, né, fiz um detalhamento dessa vivência e descobri essas sincronicidades, né, que foi que eu coloquei no início. E aí, chegando nessas retrovivências evolutivas, eu percebi que ela teve um processo de autorrevezamento. Né? Então, assim, teve eu cheguei em alguns livros que essa personalidade escreveu, vi que ela fez coisas interessantes, né? Enfim, evolutivas mesmo, e que está me acrescentando nesse processo de hoje. E, para não falar só da última, tive algumas outras rememorações que eu acho que são bem interessantes da gente levar em consideração na reciclagem, quando você fala de retrocognição, que é você lembrar do passado como forma de você reciclar hoje. Porque qualquer rememoração que você venha a ter não é por um acaso. Né? Então, se você lembra de alguma situação que você viveu, tem alguma relação com o que você está vivendo hoje. Você não está lembrando daquilo à toa. Então, assim, eu percebi justamente isso em algumas memórias que eu tive, né, no meu processo, enfim, não só dessa última
vida, mas como de outras, né? Então, que se complementam. Então, a gente tem que fazer como se fosse um quebra-cabeça, fazendo umas montagens. Então, assim, a gente fez muita coisa ruim no passado, muita coisa boa também, muitas né? coisas, só que também tiveram coisas boas. boas. Senão você não estava aqui hoje. Sim, então assim, e essas coisas a gente junta tudo, faz um conjunto assim e começa a trazer isso também, porque também tinha o lado do trafarismo, né? Então você tem, no meu caso, uma tendência de ver só os pontos negativos meus. E aí quando eu identificava um ponto positivo, então já me dava uma certa força, né, para poder continuar, principalmente nesse processo de reciclagem, né? Então, eu penso que isso é super válido. Né? Professora Michele, Citaciologia, página 7, penúltima linha. Poderia comentar o pensamento de Jung? Só aquilo que somos tem o poder de nos curar? Sim. Isso tem a ver com o processo também de autocura, né? Que você é o único responsável por tudo que te acontece. Então, não adianta a gente terceirizar as responsabilidades. Foi a interpretação que eu dei também para essa frase. Então, assim, tudo que você traz com você, aí a gente pode expandir para a questão das várias existências, tudo que você é, falando assim numa continuidade, né? Falando das outras existências como você é você. Você é tudo isso, né? Então, falando de todo esse processo, você tem condições, você tem um material, né, para se curar. Você tem um conhecimento, você pode buscar esse conhecimento e você é o único responsável por ele. É o que eu vejo, né, dessa situação. Em Pensenologia, página 7, penúltima linha, gostaria que relacionasse o Holopensene da repressão com o tema do verbete. De novo, ó, você falar alguma coisa. Tá. Entrando na questão que eu comentei há pouco, né, a questão da repressão com egocentrismo, enfim, e também da repressão principalmente no que se refere à psicossomática, que eu falei um pouco há algum tempo, que a ciência convencional estuda, né, essa questão, a medicina, a psicologia, porque tudo que a gente guarda para a gente não expressa, né, qualquer sentimento, raiva, por exemplo, quando a gente reprime a raiva, isso pode prejudicar, né? Então, assim, a gente somatiza, tem alguma doença, tem alguma, né, pode ter doença, pode ter, enfim, alguma dificuldade. Eu penso que seja isso, né? Essa é a situação. Cada caso é um caso, cada pessoa tem uma situação, tem uma vivência, então é basicamente isso. Em Fatologia, página 8, quarta linha, explicite, por favor, o estudo dos retrobiotipos auxiliando na identificação da doença retrossomática reincidente. Certo. Achei. Então, entra na questão de você buscar a autopesquisa, né? E através disso você identifica uma personalidade, ou mesmo não identificando, você começa a pesquisar as suas afinidades, né? Eu acho que também é o início. Às vezes não é todo mundo que chega numa personalidade consecutiva. Quando você chega, ok, é um instrumento que você tem para trabalhar em cima do que você é hoje. Tá, o que eu tenho de dificuldade, o que eu posso melhorar, o que eu já fiz, o que eu não posso repetir, enfim. E aí, quando você, mesmo não tendo uma personalidade definida, você tem hipóteses de ter vivido em tal época, em tal local, em tal país, enfim, você pode pesquisar algumas personalidades e ver afinidades, né? Você não precisa necessariamente ser aquela personalidade, mas se você tem alguma afinidade com ela, já é um indício que você viveu, pode ter sido do grupo, enfim. Então, isso auxilia no seu processo de reciclagem também. Então, assim, você estudando uma biografia de alguma personalidade, vendo ali que ela tinha determinados comportamentos, ela tinha determinadas doenças, ela se deixava influenciar mais pela genética, pela mesologia, ou pelo que for, você analisando todo o contexto, isso também pode te ajudar. Então, eu penso que seja isso, né? Em Fatologia, página 8 ainda, é a sexta linha.
poderia discorrer a respeito da doença enquanto fator positivo para reciclagens pessoais profundas? Então, quando você desmistifica a doença, né, entrando novamente no exemplo da Gorete, enfim, você busca o enfrentamento da doença, enfim, você começa a perceber como um fator positivo para você reciclar. Quando você começa a trazer para a sua lucidez e percebe que nesse processo, nesse meu processo, você percebe que veio como um freio, né, que eu tenho por hipótese que é um trafar nosológico, né, então veio como freio para você não fazer determinadas coisas que você fazia. Então, assim, é um fator positivo, doença como fator positivo nesse sentido. Né? Então, para você não repetir, não entrar de novo na auto-mimese dispensável e cometer os mesmos erros. Né? Tem aquelas também que obriga você a se organizar quando você é muito disperso, muito desorganizado. Então, tem algumas... Tem várias situações. Tem várias situações. Em Efeitologia, página 9, quarta linha, poderia citar alguma experiência pessoal relacionada com o efeito da prática regular do EV, potencializando a saúde holossomática? Sim. A questão do EV é um problema ainda, né? Estou no processo de adaptação, né? Tentando fazer regularmente, mas ainda com uma certa dificuldade. Alguns momentos, né, a gente percebe que né, na correria do dia a dia, principalmente morando em São Paulo, a gente vê que é bem complicado isso, e aí você percebe que as chances de você assimilar muita coisa são muito grandes se você não faz um trabalho energético. Agora eu estou conseguindo me conscientizar mais, estou trabalhando mais as minhas energias, e isso, assim, faz desbloqueios importantes, que você percebe, e te deixa um pouco mais leve e mais disposta à assistência, principalmente, né, que é o que a gente está trabalhando aqui, e predisposta, né, e uma série de outras condições. Você percebe que tudo fica melhor, assim, no dia a dia, né? Então, embora eu ainda não tenha, eu sou um pouco exigente também em relação a isso, e no meu caso preciso também, mas embora eu não faça a quantidade que eu desejo, que é o quê? 20 a vez por dia? Nem não chego nisso ainda, né? Mas embora eu não faça, eu estou buscando, estou me esforçando, né? E está sendo bem interessante. É um processo bem que você percebe uma diferença mesmo. Você está anotando, está fazendo tabela ou está fazendo só? Como é que você está fazendo? Eu não anoto. O ideal seria anotar, né? Se eu não me engano, eu também estou precisando. Vou pegar agora um compromisso com você. Eu acho que tem uma tabela no ICGE. Inclusive tem. Você baixar, que aí tem todo o local ali para você. Inclusive tem até um app agora, né? Para quem tem iPhone, enfim, não sei, para baixar no celular. Sim, para poder ficar avisando você. Então vamos lá, professora Michele, parabéns pelo verbete. Ele é muito importante para ajudar muitas pessoas a compreender suas doenças ressomáticas. Ela pergunta em Efeitologia, página 9, terceira linha, poderia aprofundar os efeitos benéficos derivados do trinômio consciencioterápico, trinômio consciencioterápico, Invex Recim Autocura, e aí ela coloca obrigada, igual a outra, com exclamação. Tá. Então, a Invexis já é uma técnica proevolutiva, né? Então já te ajuda a reciclar muitas coisas, né? Então você faz um planejamento, você identifica seus traços, busca melhorar, né, coloca parâmetros, né, dentro de um planejamento, max planejamento que a gente chama, para você, até determinada idade, ter atingido tal objetivo, desperticidade, uma série de coisas. Então, isso já potencializa, já é um potencializador. Então, assim, para você não perder tempo, o ideal é que você recicle os traços que estão ali te travando para alguma coisa. Então, assim, quanto mais você recicla, mais chances você tem de cumprir a sua proexis.
né? Então, eu vejo que essa relação, né, eu coloquei até autoconsciência terápica, porque você está trabalhando ali num processo de reciclagens e, né, todas aquelas regrinhas, né, que agora eu não me lembro, enfrentamento, superação, enfim. E então eu coloquei nesse sentido. E aí tem as recins, né, que eu coloquei ali também, que é a reciclagem intraconsciencial, que eu acho que é o ponto-chave, inclusive eu acho que é a base do meu verbete, e eu penso que é o principal de tudo isso. E as chances de você ter a autocura, que a autocura principal seria a consciencial, né? Então, que está por trás disso tudo. Às vezes você pode não ter uma cura de uma doença, mas você tem a sua autocura consciencial. A gente tem até o exemplo da Bárbara, que escreveu aquele livro. Então, ela teve um certo período ali, a mais mamorexis, né? Para ela poder escrever o livro e, né? Então, que é o Diário de Autocura. Então, eu acho que é por aí. A autocura principal é a consciencial. Né? Michele, parabéns pelo seu verbete. Eu queria saber aqui na página 11 sobre esse item sincronicidades. Eu queria saber, no seu caso, né, como que você analisou esses movimentos sinalizadores desse alinhamento? Como que é esse alinhamento entre a sua PROEX e a orientação dos caminhos já percorridos pela personalidade consecutiva? Seria uma continuação do que você, um auto-revezamento, do que você veio fazendo, ou o quê, assim? Ou mais nesse sentido de reconciliação? Esse processo de sincronicidade que eu coloquei no final ali, está no processo de terapêutico, não, está nos aportes, né? Identificação, sim. O que acontece? Quando você está num processo de reciclagem e você está... As sincronicidades, na verdade, nada mais são do que indícios de que você está fazendo alguma coisa no caminho certo, você está no caminho certo. Então, assim, eu coloquei aqui nesse sentido de que no meu processo de autopesquisa, estava me indicando que eu estava nesse caminho. Né? E aí, dentro desse processo, veio a questão da personalidade, né? do percurso que ela fez na vida dela, toda a biografia que eu tive acesso a alguns livros, né? Estudei, e vi que tinham sincronicidades, assim, algumas escolhas que ela fez, algumas profissionais, escritas, né? Porque eu gosto bastante de escrever. Então, assim, analisei tudo que eu pude, vi que tinha sincronicidade com o processo que eu estava vivendo também. Esse foi um ponto. E aí o outro ponto é a questão das reciclagens mesmo. Você identifica, por exemplo, um processo justamente da identificação do traço, do egocentrismo e algumas sincronicidades que vão acontecendo com isso. Você se depara manifestando esse traço e na hora você percebe, é isso, é esse o ponto. Algumas pessoas te pontuam aquilo. Então, é esse processo, entendeu? E algumas coisas que te chegam também relacionadas com o assunto, com a pessoa que você está pesquisando, com algum traço, entendeu? Eu queria chamar a atenção, você falou assim, a sincronicidade é sempre apontando que a coisa está correta. A gente tem que ter um pouco mais de cuidado com isso, né? Porque tem aqueles acidentes de percurso que a gente chama de positivos, né? Você, de repente, vai ser professor de um CIP, aí ganha aquele belo de um emprego, né, uma sincronicidade, né, aconteceu justo ali, e aí você vai, porque você já estava procurando um emprego bom, aí você vai por aquele dali e aí acaba tem que saindo analisar do eixo da estrada. Então, é só para isso, sabe, a gente pensar bem, tem que pensar nas energias e tal. Porque senão a gente começa a embarcar em tudo que é sincronicidade, né? Aí fica meio perdido aí no ar. Entendeu? Tá, eu tenho mais uma última pergunta, que é assim, quando uma pessoa, como que uma pessoa pode começar a desconfiar que a sua doença é uma condição paragenética ou que já é reincidente? É porque eu tenho essa hipótese, mas eu quero saber mais. Tá. Você pode fazer isso através de retrocognições, né? Mas assim, que nem eu tinha colocado aqui há um tempo, às vezes o mais importante não é você descobrir se é uma doença de outra vida ou não. É a forma como você vai lidar com ela, né? No sentido de autopesquisa mesmo. Traz para sua autopesquisa, tá?
eu tenho, o que eu faço agora? Já que eu tenho essa situação, o que eu vou fazer com ela? Né? Tem até uma frase do Sartre que eu gosto bastante, eu não vou lembrar ela exatamente como ela é, mas ele fala mais ou menos isso. Não importa o que fizeram de você, importa o que você fez com aquilo que fizeram de você. Exatamente, eu adoro essa frase também. Eu gosto bastante, né? Então, assim, e tem relação, lógico, né? Não terceirizando, sempre tudo que acontece com você tem ligação com você mesmo, com as escolhas que você fez no seu passado, agora, enfim. Então, assim, eu acho que é analisar o seu contexto, assim, por que eu tenho, tá, ok, eu não sei ainda o motivo, tá, mas o que eu tenho de traço que pode estar colaborando para essa doença, né? Agora, descobrir, às vezes, se é reincidente, às vezes não é o mais importante. Então, por isso que eu foco nessa questão. No meu caso, como eu cheguei nisso, foi justamente pela pesquisa de eu ter chegado na personalidade, na hora foi o ápice, né? Vamos dizer assim, a senha, não sei, que ela tinha a mesma doença também no final, né? Então, acho que no meu caso foi assim. É mais de repente, uma ferramenta para o diagnóstico da causa, né? Sim. Essa pesquisa serexológica, mas independente da pesquisa serexológica ou não, a pesquisa da doença em si é que é o mais importante para a cura, também, né? Também. Tá, obrigada. Obrigada aí. Queria perguntar... Michele, na patologia, na quinta linha de baixo para cima, tem aqui o travão familiar. Qual que é a relação direta com esse tema? Certo. Também é uma pergunta que foi feita também, mas o travão familiar é uma questão que eu abordei justamente a ideia do que a sua proexis, o objetivo maior, né, se você tem uma proexis, o seu objetivo maior é trabalhar com as suas reconciliações mais sérias. E eu vejo a questão do grupo karma familiar como a mais séria que tem, né, uma das, né, enfim. Mas, assim, de acordo com as minhas experiências, é o que eu vejo. Então, assim, se você tem esse travão, você tem que trabalhar em cima dele, né? Buscar as suas reciclagens, ver o que está te bloqueando para lidar com o contexto familiar e buscar reciclagem para poder, né, trabalhar em cima disso, para não gerar mais interprisões, né? E por que eu relacionei com o tema do verbete? Porque, por exemplo, eu penso que a maioria das mágoas, os ressentimentos estão ali, né? Então, assim, mágoa e ressentimento gera doenças, né? Então, se a gente não trabalhar com isso realmente é um travão, é um ponto bloqueador de reciclagem, né? Vamos dizer assim. Queria perguntar na parapatologia. Michele, eu gostaria de saber, você lidando com essa situação, fazendo essa pesquisa, qual é o trafor que está te ajudando? Ou você desenvolveu algum trafor a partir um trafor novo, por exemplo, a partir desta sua situação, desde a infância, etc. e tal, com todos esses anos lidando com esse teu contexto? É interessante essa pergunta. A questão do trafor, como eu tinha colocado, a visão trafarista era que imperava, né? Então, tinha uma certa dificuldade de reconhecer e também, dentro do processo também do egocentrismo, com medo de parecer arrogante, de assumir um traço. Tem isso também, né? Mas medo de parecer, você já está sendo. Então, assim, o negócio é trabalhar com a modéstia, né? É um trafal aí a ser trabalhado. Mas assim, a ser desenvolvido. Mas essa questão do trafor, que eu percebi, é a questão da comunicabilidade, principalmente escrita, e é uma coisa que eu tenho trabalhado já há algum tempo, só que também, por um outro lado, tem a comunicabilidade oral, que aí eu estava reprimindo, e eu percebi que chegar nesse ponto, fazer algumas recins ao longo desse processo, foi uma coisa interessante que me permitiu desreprimir a questão da oralidade, né? Que eu tinha um retraimento muito grande para me autoexpor, né? Então, eu acho que esse foi o ponto. Muita gente chegou depois aqui, ela tem um livro publicado desde 2009, que é o Príncipes do Brasil.
Então você vê que a comunicabilidade dela não é pouca, né? Quer dizer, desenvolveu o viés da oralidade, mas a comunicabilidade já existia em nível grafopensênico. Sim. E eu queria também saber aqui na estrangeirismologia o feeling para a investigação da holobiografia pessoal. Quando é que você percebeu que tinha esse feeling? Então, é interessante porque esse feeling, eu acho que eu já desenvolvi desde muito nova. Agora, eu cheguei nessa conclusão, lógico, recentemente. Logo quando eu cheguei na conscienciologia, eu comecei a ter algumas retrocognições. Foi até interessante esse processo, né? Porque comecei a acessar algumas coisas. Um dos livros, primeiros livros que eu li foi o livro Retrocognições, do Wagner Alegretti, e aí eu tive muitas coisas, muitas repercussões, né? Depois, a partir desse livro. E aí começou o meu processo. E aí eu cheguei na personalidade por um acaso, né? Entre aspas. Mas, assim, só para contextualizar, eu não tinha a intenção de chegar numa personalidade. Né? Tanto é que eu estava chegando na conscienciologia também. Foi bem nessa época, foi em 2013. É recente também. Então, assim, eu gosto muito de psicanálise, né? E aí nas férias da faculdade, que eu sou estudante de psicologia, nas férias da faculdade eu resolvi assistir um documentário, né? E aí esse documentário falando sobre a psicanálise, agora eu não me recordo o nome, mas aí teve todo um processo, né? Passou, né, pela história de Freud, todo aquele processo, as pessoas que passaram por ele e tal, e aí chegou nessa pessoa. Né, apareceu a pessoa, e daí na hora que apareceu veio uma emoção muito forte e uma série de coisas foram acontecendo também, mas veio uma emoção muito forte. Eu falei, tá, menos emoção, vamos ver o documentário até o final, porque a minha vontade naquele momento era parar e pesquisar sobre ela, né, e foi muito pouco, foi uma imagem que apareceu e falou dela, ela é isso, e continuou. Eu, ok, menos, vamos lá. Aí eu terminei de assistir o documentário e fui pesquisar a respeito. Varei a madrugada, aquela madrugada, né? E aí, depois disso, cheguei a alguns livros dela, vi que tinha muitas situações sincrônicas, enfim. Então, foi esse o processo, né, de descoberta. Então, aí foi o despertar para eu começar também esse processo de investigação, né? Então... isso. Eu queria perguntar da parafatologia, página 8, da quarta linha de cima para baixo, a retromatriz consciencial incidindo no soma atual. Isso é um. No soma atual. Tá. É você, justamente, nesse processo de você identificar, né, enfim... isso entra na questão das retrodileções, as suas preferências do passado, como que você era, a forma como você se comportava e todo o processo que você conduziu no passado como forma de você favorecer o processo de paragenético, né? Então, assim, todas as escolhas que a gente faz no passado, positivas ou negativas, a gente tem as consequências também, né, das próprias escolhas que a gente faz. Então, eu percebi algumas questões também, algumas vivências aí do passado que tem a ver. E aí, essa questão da doença, às vezes, não está ligada às vezes, na maioria das vezes, não está ligada à última vida, né? Então, está ligada a muitas outras sim, com certeza. Por exemplo, justamente a questão do egocentrismo vem de lá de trás, não é uma coisa de agora, né? Não é uma coisa da última vida, é uma coisa que você vem trazendo, é uma coisa que está mais enraizada, mais problemática, né? Que você precisa trabalhar, né? Para poder mudar daqui para frente, né? E sempre pensando daqui para frente, não. De repente, na possibilidade de uma outra existência no macrosoma, por exemplo, vamos trabalhar para isso. Então, é sempre pensando daqui para frente, você buscar a raiz para trabalhar, reciclar e pensar na próxima, né? A outra pergunta da parafatologia é da quarta linha, mas de baixo para cima.
os sinais e sintomas somáticos derivados dos bloqueios energéticos. Sim. A questão do bloqueio energético é uma coisa que influencia também nas suas descobertas, no processo de descobertas, né? Por exemplo, a região do umbilical chakra é uma região que eu sinto mais bloqueio, e eu penso que tem relação também com o processo da doença, enfim. Então, assim, é você trabalhar mais com as suas energias, desenvolver um pouco melhor o seu parapsiquismo, e aí você começar a se atentar a isso, né? A perceber onde está bloqueado e tentar se abrir, né? Desbloquear e trabalhar, buscar o motivo. Às vezes você não tem uma causa em si, não tem uma doença ou o que for, mas aí você percebe algum bloqueio energético, e aí é você esmiuçar isso, investigar o motivo disso, né? Tentar achar a causa e trabalhar em cima disso. Michele, eu teria uma pergunta, que ela está na página 10, maniologia. Você poderia trabalhar ali a procrastinomania com a tua temática? E também se você pudesse passar um pouquinho da própria terapeuticologia, né? Como você trabalhou aí com a terapia para sair dessa procrastinação? Tá, você quer relacionar a procrastinação? A tua maniologia, procrastinomania, com a própria temática da doença, né? E a terapeuticologia. Fazer uma correlação daí da procrastinomania com a terapeuticologia. Certo. A questão da procrastinação, às vezes não, entra no processo de comodismo, né? A pessoa está ali acomodada, está tudo certo, acha que está tudo certo, aí tem a ver com a questão do traço, né, em si, que é você, eu estou confortável, fechada no meu mundinho, sem me expor, estou ali, está tudo certo. Né? Não estou fazendo, não tem nada de errado nisso. Na sua cabeça não tem nada de errado, mas, na verdade, você se omitir também é uma questão problemática. Então, acho que a procrastinação é você ficar na zona de conforto e adiar. Às vezes, isso é um exemplo, mas, às vezes, tem situações que a pessoa está no trabalho, por exemplo, tem um trabalho para fazer, mas, sei lá, por preguiça, ou não estou afim de trabalhar, de fazer determinada situação, vai adiando. É um exemplo. Então, assim, é você se manter no comodismo. Então, o processo é você sair da zona de conforto. Aí você está falando da questão da terapeuticologia, e na terapeuticologia eu coloco a questão dos aportes, a autocognição, a autoconsciencioterapia, Recim e os trafores. Que daí, no caso, os trafores como forma de você reciclar, né? Você buscar a reciclagem através dos trafores. Então, assim, essas questões auxiliam você no processo de checagem dos seus traços mais patológicos, inclusive da procrastinação, no caso, e para você sair dessa zona de conforto. Então, assim, é o autoenfrentamento, né? Eu até falei mais cedo que às vezes, para você chegar no autoenfrentamento, é um processo lento. Então, assim, você se toma consciência, mas tem todo um trabalho a ser feito, tem toda uma série de questões a ser consideradas que você tem no dia a dia. Não é só aquele traço, de repente tem muitos outros traços ali, aquele trafar composto, né, que fazem com que você continue na sua zona de conforto, por exemplo. Então, assim, tem uma série de coisas que você tem que considerar. Então, dentro da questão da terapeuticologia, tem a autopesquisa, né, a autocognição, né, que eu falei ali, que é você se conhecer, ver qual que é o seu ponto fraco e achar principalmente o seu trafor, e com esse seu trafor, tentar modificar essas situações, né? Enfim, o ponto mais crítico que você vê, enfim, penso que é isso. Ok, obrigado. Uma pergunta, queria ter... Posso? Você já identificou este parâmetro com o motivo pelo qual ressomou? O motivo? Pelo qual ressomou. Você quer dizer a proex, seria não, isso? Como é que você dessomou da outra vez? Como? Foi isso?
Claro, cada ressoma tem um motivo, né? Tem um estudo, Ressomou, planejamento de vida, né? Você está perguntando se ela acha como ela dessomou ou como ela ressomou? Ressomou. Ah, ressomou. Não, porque você falou que a pessoa que você está estudando acabou dessomando. Sim. Em consequência disso, né, que você falou? Sim. Mas ela está querendo saber como é que você ressomou. O motivo, se você já esteve trabalhando... Lembrança do intermissivo, você se refere? Sim, se hoje você está concluindo, qual o motivo da sua ressoma? O que favoreceu para que você consiga ressomar de novo? Ok. Ó, eu não tenho isso claro ainda, não sei nem se... Enfim, eu acho que tem a questão de você identificar a sua proexis, né, e a partir disso, a partir das suas facilidades, a partir do que você vem trabalhando, né, descobrir uma especialidade, alguma coisa nesse sentido, para você chegar na sua proexis. Mas, assim, não sei se é isso a sua pergunta, mas... Sabe por quê? Porque hoje se falava muito, justamente, hoje está bem quente isso, né? Se falava no círculo sobre genética e paragenética. Então, eu consultava isso e eu pensava a influenciação, né? De quando tem mais influência genética, quando a pessoa consegue superar com a paragenética. E eu realmente não deu para dizer, porque tinha muitas pessoas falando, querendo dar sua opinião, mas eu fiquei pensando, agora aproveitei com o que você traz assim no seu trabalho do verbete, que tem muito a ver a influenciação de uma ou outra com o motivo pelo qual você ressoma. Qual é a ideia de por que você volta a ferir? Eu acho que tem um equívoco aí. Eu acho que a questão da relação da genética estou pensando e paragenética, eu acho que é do nível evolutivo da pessoa. Né? Sim, a questão, por exemplo, o que é importante você analisar, enfim, para você, né? Quando você for fazer a sua autopesquisa, enfim, é você analisar o que predomina em você. Se é a genética, se é a mesologia, né? O meio que você está inserido, enfim, ou se é a paragenética. A paragenética é sinal, né? Como a Rosa falou, de evolução. Né? Se você está deixando prevalecer na sua vida, enfim, a paragenética, é porque você tem um certo grau evolutivo, enfim. Não está deixando mais influenciar pelo meio, você já tem uma certa autonomia conquistada aí de longa data, enfim. Tem essa questão, né? São as três... acho que nossa evolução está escrito assim como as três heranças, né, que a gente tem, as três condições de herança, alguma coisa assim, que seria a genética, a mesologia e a paragenética. Então, assim, você tem que avaliar o que está predominando e fazer uma autopesquisa, né? Eu acho que é por aí. Na verdade, por exemplo, as congéus, né? Ficaram milênios sem ressomar. Quando ela chegou aqui, às vezes a paragenética dela predomina. Sim, mas é patológica. Mas é patológica. Porque então, a paragenética é neutra, né? Então, assim, ó, tem o projeto todo lá, cósmico, né? É que, às vezes, você vem com uma paragenética forte, mas vem num determinado tipo de genética, para que aquela genética dê alguns tons na sua paragenética, né? Sim. Então, assim, tem casos de pessoas com paragenética ruim que vêm numa genética muito boa para ver se levanta. Sim. E tem outros contrário, que vem com uma paragenética boa, que vem com uma paragenética ruim, para ver se ela consegue se fazer, se fortalecer diante daquilo, né? Para ver se ela consegue superar aquela mesologia, aquela genética ruim. Eu acho que dá força para... E de qualquer maneira, tem um item lá no livro, professor Valdo, que eu não lembro qual agora, que fala do para-DNA. Então, para-DNA, a ressoma... nesse exercício do jogo de genética para genética, vai se construindo lá, vai se modificando para DNA, né, e volta. Então, a intrafisicalidade também tem importância na paragenética, entendeu? Com certeza. E aí vai alterando isso. Rosa, mas também tem um caso em relação à genética, paragenética, da Consrel de paragenética patológica, que vem com uma genética patológica exatamente como freio para fazer causar menos problemas, né? Então, uma genética forte, às vezes, no caso de uma paragenética negativa ou patológica, acaba sendo positiva.
né? Forte e às vezes restritiva. Claro. E isso também tem sua outra parte. Tem sua outra parte. Que às vezes depende do que a consciência tem que fazer, às vezes tem necessidade de fazer assim mais com genética. Eu concordo com você, que aí, por exemplo, para quem veio com curso intermissivo, né, e quem pôde, porque não é todo mundo que conseguiu fazer curso intermissivo e escolher os pais, não é todo mundo, a gente tem um engano que todo mundo que fez curso intermissivo conseguiu, mas não é. Então, assim, quem fez curso intermissivo, que conseguiu escolher ou determinar os pais, tem essa função aí, né? Na maioria das vezes a gente veio com aquela condição irresistível lá, né? O evoluciólogo, ó, o melhor para você é esse. Então, sim, senhor, o que você vai fazer? É uma escolha do ponto de vista da irresistibilidade, né? Sabe escolha... que gostei de um mega pensene apresentado os outros dias por Milena Mascarenhas, que é o trinômio que define a Resoma, diz: retorne e entenda. Retorne e entenda. Michele, aqui na primeira página, na ortopensatologia, paragenética, aqui você está falando sobre a questão da vida anterior, condena ou absorve, né, a existência atual da paragenética. O que você acha dessa questão, nessa vida atual, sobre a autoimagem? Como que você soube lidar com isso? Como é que foi? A questão da autoimagem, bom, depende, né? Cada caso é um caso, mas assim, falando de mim, pelo que eu pude perceber na minha trajetória, é uma coisa que às vezes ficava distorcida, né? A gente tem uma ideia de que a gente está transparecendo. Eu acho que também acontece, teve até um estudo que eu vi recentemente, não vou me lembrar a autoria, mas que fizeram a respeito disso, que as pessoas têm essa tendência de enxergar a sua autoimagem, né, de uma forma distorcida. É uma tendência, né? Não vamos generalizar, mas é o que eu percebi em mim também, né? Essa questão de você achar que o outro está te vendo de uma forma, aí também entra o processo de vaidade, uma série de outras coisas, quando na verdade, né, não é aquilo realmente. Aí está mais na questão do loco externo, né? Então, assim, eu acho que também é uma questão, né, que você tem que estar confiante em relação a você. Agora, a relação com a paragenética, que essa frase que você leu, né, de que ela condena ou absolve, porque é justamente essa questão, que a paragenética ela é um tema neutro. Então, assim, o que você fez no passado tem as suas repercussões, as escolhas que você fez, enfim, as ações que você teve, tem as repercussões hoje. Então, assim, ela pode te absolver, pode te dar condições favoráveis, aportes, né, e como pode ter problemas, né? Então, assim, eu vejo essa relação, né? Não sei se eu te respondi. Simone, no item politicologia, como é que você relaciona a questão, as tendências políticas inatas com o tema? Certo. A questão o que é inato, na verdade, tem relação com a paragenética. Não vou colocar, generalizar, falar que é tudo, mas nesse sentido, tem relação porque, assim, você tem algumas tendências, né, de fazer determinadas opções nessa vida que tem relação com alguma coisa que você viveu muito forte, que você teve, sei lá, alguma recompensa. O próprio processo monárquico, né, que enfim, foi bem intenso, né, no passado. Então, assim, você tem uma tendência a ter escolhas, certas partidarismos, né? Enfim, não sei. Você tem essas tendências. E isso pode influenciar, pode não ser uma coisa tão positiva também, né? E aí vai depender de cada caso. Hoje, no meu caso, eu não tenho partido, sou uma pessoa, né, que não liga muito para essa questão, né? Enfim, mas a gente traz com a gente algumas tendências do passado, né? E isso influencia em algumas questões, dependendo das escolhas que a gente vai fazer daqui para frente, né? Tá.
Michele, eu tenho algumas questões para discutir, para que você fale um pouco. Começando aqui na página 7, na fatologia, ali na segunda, no começo da primeira linha. A repressão levando à incoerência, imprimindo no soma cicatrizes. Eu gostaria que você falasse sobre essas... Essa repressão pegou, né? Que já tem a terceira pergunta. Terceira vez, retardada é assim. Não, esse é sinal que pega, né? Porque essa impressão das cicatrizes na paragenética, né? Como é que é isso? Qual é a ideia que você quis trazer? Entra na questão psicossomática mesmo, falando num termo mais da ciência convencional, né? Que é quando você reprime, a sua tendência é ter comportamentos incoerentes com o que você realmente é, né? Então, assim, você, por exemplo, no meu caso, a repressão da comunicação, enfim, o ato de você reprimir isso faz com que o seu comportamento, falando de análise, né, comportamental, né, linguagem corporal, seu comportamento te entregue, né? Você tem uma incoerência ali, né? Enfim, esse é um ponto da questão da incoerência dessa frase, né? A palavra incoerência. Agora, a questão de se manifestar no soma entra na psicossomática, que é tudo que você reprime, de alguma forma, vai somatizar. Pode somatizar, né? Não vamos generalizar, mas pode somatizar, né? Aí eu citei o exemplo anteriormente, a questão da mágoa, ela pode desencadear em câncer, algum tipo de câncer, não sei. Então, assim, tem uma série de coisas que podem refletir no soma, né? Cicatrizes ficam, né? A outra, já na página 8, na página seguinte, é a posterior, as variações da pesquisa retrobiográfica. Isso também já perguntaram? Não, essa não. Então, no meu caso, né, eu tive um processo de chegar na personalidade antes da patologia, né? E aí, enfim, aí eu vi que ela tinha a mesma patologia e aí aquilo foi sincrônico para mim. Só que também tem o processo de você, como eu dei até um exemplo para outra pessoa ali que perguntou, que foi justamente a questão de você ter uma doença e, a partir dela, buscar o autoconhecimento. Trabalha na sua autopesquisa, vê que traços tem relação com ela, e, de repente, isso pode desencadear retrocognições e te levar a fazer uma pesquisa mais acurada, né, a respeito disso, que daí é bem importante, porque o processo de retrocognição é uma responsabilidade bem grande até, assim, né, eu entendo dessa forma, porque se você tem uma lembrança, a sua responsabilidade aumenta em relação ao que você vai fazer com essa informação que você resgatou, né, então eu penso que a patologia pode te ajudar nesse sentido, né, e aí você recicla, pode trabalhar na reciclagem da causa, né, a causa está em algum traço. Pode estar, né? Isso é bem positivo, né? Parece que é bem positivo, né? Dá um up, né? Sim. Ainda nessa mesma página, ainda na patologia, na terceira linha, a autovitimização da consciência imatura, diante das crises, favorecendo ganhos secundários. Sim. A autovitimização também é um traço que eu percebi, que é muito sério, né? E é você ficar naquela dramatização em cima da doença, falando de doença, né? Que é a pior do mundo e tal, enfim. E aí você acaba caindo, isso acaba ficando no seu comportamento mesmo, né? Essa questão da autovitimização, não só em relação à doença, né? A doença pode ser um gatilho para isso, não sei. Mas é um traço que você vem trazendo de outras vidas. E aí você, por exemplo, no seu dia a dia, acaba manifestando isso também, por conta do seu foco no ego, né, do seu egocentrismo. Então, eu quero atenção, né? Então, mas eu estou precisando, não sei, estou precisando de um carinho, alguma coisa assim. Você quer a atenção do outro, então você entra num processo de autovitimização, né? Tem carência envolvida e uma série de coisas.
eu penso que é uma atitude imatura, né? É um trafar que você precisa reciclar, e tem esses ganhos secundários, né? Que são os ganhos que você não precisa ter, né? Você tem que ter a sua autonomia, tem que se responsabilizar por tudo que você faz, né? Pelas escolhas que você fez, e assumir a responsabilidade, né? Não é culpa, né? A gente tem a ideia de culpa, mas é você assumir a responsabilidade diante das suas, né, escolhas, e aí sair da autovitimização, né? Isso. Agora, na parafatologia, para terminar, na quarta linha, de baixo para cima, no meio, no começo, os sinais e sintomas somáticos derivados dos bloqueios energéticos. Eu comentei anteriormente a respeito disso, que é justamente você, de repente, pode trazer para a sua autopesquisa, se você não tem uma patologia, a partir enfim, da sua percepção de algum bloqueio energético, a causa, né? Por que esse chakra está bloqueado? Tem alguma relação com algum órgão? Tem alguma relação com algum traço? E aí você esmiuçar isso, né? E eu penso que isso pode ser um sinal, né? Um parasinal que você pode identificar, né? E chegar numa conclusão, né? Ok, muito obrigada, me ajudou muito, hein? Obrigada, eu. Ô, Michele, aí na patologia primeira linha, não sei se você já comentou, mas eu gostaria de saber o que você pensou quando você falou a parasemiologia retrossomática. Porque a gente sabe que o corpo tem uma linguagem, né? Existe a linguagem corporal. Aqui estaria ligada aos sinais, os parassinais, a sinalética. O que você pensou aí quando você falou sobre a parasemiologia retrossomática? Na verdade, justamente isso, né? A questão dos sinais que você identifica, que daí já não tem a ver tanto com o soma, né? O corpo físico, mas assim, com as suas retrovivências. Você analisa, né? Tem alguns insights, algumas, né? Até a semiologia é uma palavra da medicina, e a gente coloca para além, né? Então a gente busca analisar, né, esse conjunto de sinais e sintomas, né? E a partir disso você começa uma pesquisa, né? Então foi mais ou menos isso que aconteceu, né, no meu caso. Enfim. Bom, agora eu vou pedir licença um pouquinho a vocês, eu vou dar andamento aqui, depois a gente volta, tá? Sobrando tempo. Professora Michele, gostaria de saber se você, efetuando suas GSINs, já sente uma melhora nos níveis de diabetes. Se não, você acha possível isso acontecer? Olha, eu acho que pode ser possível, sim, né? A partir do momento... recentemente, eu tive um processo assim de descoberta de uma necessidade maior a partir justamente da identificação desse traço, né? Da necessidade justamente de cuidar um pouco mais do soma. Então, assim, recentemente eu comecei a me preocupar mais, por exemplo, uma coisa que eu tenho dificuldade de lembrar, de tomar água. Então, estou tomando mais. Criei um CPC, inclusive tem até um item aqui, agora eu não vou me recordar, mas o CPC auxiliando nesse processo. Então, deve ser assim, na cardiologia. Deve ser. E aí, assim, você cria, né, uma série de itens, de cláusulas que você tem que cumprir, né? Então, lógico, alguma coisa ou outra com uma certa dificuldade, mas a gente vai tentando. Então, eu penso que sim, de repente, se você chega num traço, e aí as coisas começam a mudar, né? Começam a melhorar nesse sentido. Professora Michele, parafatologia, página 8, segunda linha, o uso do parapsiquismo enquanto fonte de investigação e análise das patologias e parapatologias. Seguindo esse raciocínio, estava refletindo sobre o fato de que tenho alguns problemas apenas no lado direito do soma, como tendinite, em tornozelo, ombro, braço direitos. E tentando perceber algo além do físico, me veio na hora uma imagem de uma trincheira de guerra. O que acha? Poderia comentar a respeito dessa técnica, ampliando, se possível? Aí ele te agradece, tá? Obrigado. Ok. Então, a questão do parapsiquismo auxiliando é justamente isso que você teve, eu penso, que seja uma retrocognição, né? Enfim, um tipo de retrocognição, você teve a sensação, né?
isso auxilia muito, assim, né? E aí é você ver. Agora, se essa dor permanecer, é lógico, você tem que buscar um médico, ver o que se tem alguma, né? Se você realmente somatizou alguma coisa ali, tá, né? Você tem que cuidar. Mas nesse caso eu penso que você teve, sim, e aí é você. Não sei se nem sempre assim uma situação que a gente vá ter, de repente é só um reflexo das nossas rememorações. Né? Nem sempre a gente vai ter uma repercussão somática, né? Então isso é importante deixar claro, né? Que nem sempre a gente vai ter, mas assim eu acho que isso também pode ser um reflexo. Não sei. Professora Michele, para a doxologia, página 9, primeira linha. Explicite, por favor, a situação paradoxal de a consim optar por viver obnubilada. Aí entra no processo de você se manter até na auto-vitimização, né? Você está ali, eu não sou capaz de superar determinada situação, né? Enfim, você fica se auto-vitimizando. E porque você tem algum ganho secundário por conta dessa atitude, né? E aí varia, são várias, são N atitudes. Então, você dá preferência por viver assim, mas nem sempre é de forma consciente, né? Então, por isso a importância de você desmistificar as situações, né, de uma forma geral, e até mesmo sair da auto-vitimização, principalmente. E aí você partir para a lucidez das suas ações, buscar o enfrentamento e uma série de coisas. Em Paradoxologia, página 9, final da primeira linha, poderia exemplificar o paradoxo de esperar resultados diferentes agindo da mesma maneira? Paradoxo é ótimo. Pois é, às vezes a gente está com foco tanto na gente, achando que, enfim, o que eu estou fazendo está certo, e, enfim, está acomodado, está naquele processo, né, acomodado mesmo, e não percebe que você deseja o melhor para você sempre. Eu quero resultados melhores, mas eu continuo fazendo as mesmas coisas. Eu continuo caindo na autovitimização, sei lá, eu continuo sendo autoritário, e tenho os mesmos resultados, porque eu não mudei. Então, a mudança tem que sempre partir de você, né? Você sair do seu ego, né? Mudar, enfim, seja a situação que for, mudar o foco, mudar a chave aí, porque não está funcionando mais você agir da mesma forma, né? Não está dando o resultado que você quer. Então, é mudar, né? Então, favor comentar a frase enfática, página 11. Ok. Então, a frase enfática, a doença retrossomática reincidente tem relação com trafares serexológicos da consim, importa ao pesquisador foco na reciclagem intraconsciencial enquanto prioridade evolutiva. Então, assim, eu usei, a base desse verbete é justamente a reciclagem intraconsciencial. É uma questão que eu bati bastante nessa tecla, porque, por experiência, eu vejo que quando você recicla algum traço, né, um trafar, você tem um ganho de energia interessante, né? A sua força presencial, inclusive, aumenta em determinadas situações, e uma série de coisas. Mas, assim, justamente, e até o que colocaram ali, várias situações do seu contexto, até mesmo da doença, enfim, do que for, você consegue melhorar, né, a partir dessas reciclagens, ou começar a melhorar a partir das reciclagens, né. Então, assim, não é uma relação direta, mas é possível. Então, assim, até pensando numa próxima existência, eu penso que é o ideal você trabalhar nessa vida pré-intermissiologia, falando disso, com foco no que você vai fazer depois. Não, eu quero vir melhor, não quero vir na mesma situação, numa outra existência, para eu poder cumprir uma proexis voltada para a interassistência, ajudar mais pessoas para a policarmalidade, enfim. E aí é você trabalhar justamente nas reciclagens prioritárias para você poder tirar, né, o foco da doença e passar mais a agir de assistencial. Né? Professora Michele, Politicologia, página 9, primeira linha, poderia falar sobre as tendências políticas inatas? Você já correspondeu sobre isso, né? Eu comentei sobre isso. Vamos passar então, porque tem duas pessoas querendo falar aí com você.
Fobiologia, página 9, último item, como nós, profissionais da área de saúde, essa pessoa é médica, podemos tentar reverter as fobias de origem paragenética, em geral, dos nossos pacientes. Como sondar melhor contato suas origens paragenéticas se eles não têm o arcabouço do paradigma consciencial? Um abacaxi para você. Abacaxi. Então, é uma questão bastante assim complexa, assim. Eu penso que se essa pessoa, né, que enviou a pergunta, está acessando, penso que ela tem acesso ao paradigma consciencial. Eu acho que assim, é feeling, né? É do momento. Você está ali lidando com uma outra consciência que de alguma forma está precisando da sua assistência nessa situação, né? Por alguma patologia ou o que for. E aí você tem que buscar as suas alternativas, o seu conhecimento conscienciológico, enfim, nesse sentido, para psiquismo, de repente, e lidar com ele, tentar fazer ele reverter a situação. Mas, assim, eu penso que não dá para a gente, de repente, usar o estupro evolutivo, né? Nesse caso, a gente tem que tentar ajudar de uma outra forma, né? Tentar acalmar a consciência e, enfim. Em relação às fobias, de repente, indicar um tratamento psicológico, alguma coisa assim nesse sentido. Mas é complicado, assim, realmente. São conflitos de paradigmas, né, que a gente vive assim, no dia a dia e não tem como, né? Não tem como. A gente tem que buscar a melhor forma, né, que aconteça melhor para todos. Então, vamos buscar a melhor forma de ajudar a consciência ali naquele momento, né, de acordo com o que ela consegue entender e enxergar, né, naquele momento. É mesmo. Michele, na parafatologia, página 8, segunda linha, eu gostaria que você aí ampliasse o estigma paragenético. Tá. A questão do estigma paragenético tem a ver com a questão de, por exemplo, quando você nasce numa família que todos os componentes familiares têm uma determinada doença, né? E aí, assim, trabalhar em cima disso, esse não é o foco da minha autopesquisa, né? Não é o meu caso. Mas eu coloquei porque isso pode acontecer também, né? E aí tem que analisar a questão paragenética, por que você está envolvido nesse contexto, por que você está nesta condição. E aí a gente tem que pensar também que a questão do grupo familiar é um grupo que a gente tem muita afinidade. E aí, quando acontece esse processo, a coisa fica um pouco mais ampla, né? Então, a gente tem que analisar, né, esse caso. Então, assim, eu acho que é uma ferramenta importante para ser investigada, assim, né? Michele, parabéns pelo seu verbete. É uma alegria ver você aqui, viu, Michele? Parabéns, está muito bom mesmo. Na realidade, eu queria fazer uma sugestão, se você aceitar, né? Se você quiser pensar sobre isso. Sim. Você colocou na terapeuticologia, no item 3, a autoconsciencioterapia e incluiu o convívio, né, com os animais, com os sub-humanos. Então, nós estamos aí, né, fazendo na segunda-feira uma oficina sobre a zooconvivialidade e a gente queria fazer uma proposta para você de mudar de sub-humano para pré-humano, porque a gente entende que há uma linearidade nisto e não uma linha abaixo, né? E que você inclua na interassistencialidade o convívio, porque da forma como está aqui, se eu não estiver entendendo errado, você fala junto à prática da interassistencialidade e do convívio com os pré-humanos. Eu queria sugerir que você colocasse através do convívio com os pré-humanos. Fica aí essa sugestão, porque está exatamente dentro do nosso debate essa semana. Agora, o pré-humano a gente está usando na enciclopédia, isso aqui deve ter passou, né? Percebi. Sim. Michele, na página 9, sindromologia, se você ainda não comentou, se pudesse falar um pouquinho para a gente da síndrome da pressa
e da síndrome da ectopia afetiva? Ok. A síndrome da pressa, eu penso que os paulistanos conhecem bastante, né? Então, assim, a sua tendência é acabar entrando, se você não trabalhar, né, as suas energias, você acaba entrando no holopensene da cidade e você, às vezes, se deixa consumir por ele, né? Então, o que eu percebi da minha vivência em alguns momentos, e ainda percebo, e eu estou dando uma especial atenção também, é a questão de você se programar para chegar antes nos locais e para não ter justamente isso, né? Porque, enfim, é um problema a questão da pressa, né? Também tem por trás uma série de traços, inclusive a ansiedade, né? Então, isso também está por trás. Mas é você trabalhar na profilaxia, né? Porque eu percebi isso, me chamou a atenção por conta de você estar com pressa, você não olha nem no olho de quem você trombou na rua, por causa de você estar com pressa. Então, é uma coisa que, né, não te deixa predisposto para a interassistência. Então, é uma questão. Você falou da síndrome da autovitimização? O que foi? A ectopia. Ectopia. Tá. A questão da ectopia afetiva é justamente você ter um amor patológico, né? Amor entre aspas. Então, é você ter, vou usar a palavra obsessão por alguma coisa ou por alguém. Por exemplo, tem aquela pessoa que tem um amor por armas, ou, de repente, por uma pessoa mesmo de forma obsessiva, né? De forma patológica. E isso pode também levar... influenciar na sua próxima paragenética, ou até mesmo no seu soma atual, de alguma forma, enfim. Então, eu usei essa questão justamente nesse sentido, entendeu? Um amor patológico que está por trás disso, um traço que você tem que buscar, né, trabalhar em cima dele. Michele, eu queria te perguntar da página 9, a numerologia, que está bem bacana. Se você pode expandir os itens. Expandir os itens? Ok. A questão, enfim, eu coloquei aqui a retrovida, a retroprofissão, as retroprioridades, as retrocompanhias, a retropensenidade, as retrodileções, as retrodoenças. Então, assim, é a investigação, né? Na verdade, eu coloquei essas palavras justamente pelo processo do detalhismo, né? De você investigar a sua vida passada, enfim, as suas vivências passadas. Aí aqui entra a retrovida, né? A retrovivência, a retroprofissão, a profissão que a personalidade teve, que de repente pode ter tido, tem relação com os traços, com as predileções dela, as prioridades. Tem tudo a ver com valores que a pessoa tem, as retrocompanhias, né, o grupo karma dela, enfim, o grupo dela. A retropensenidade são os pensamentos, né, e a partir dos pensenes você leva a muitas, né, ações a partir dos pensamentos. As retrodileções, né, já falei, as retrodoenças, né? Então, é analisar cada coisa de forma criteriosa. Nino quer fazer outra pergunta? Você estava com o microfone? Não. Tá. Olha só, a gente tem 3 minutos ainda e eu queria que você, então, encerrasse a tertúlia falando sobre a identificação, que eu acho que é interessante. Você tem um parágrafo aí, na página 10, e aí tem os itens, 3 itens, parapsiquismo, retrocognições e sincronicidades. Dá uma dica aí geral para todos aí, para mim também. Certo. Justamente o processo de identificação, né, da doença, como eu disse, a gente não tem que ter esse foco, a gente tem que ter o foco na reciclagem. Então, para você identificar, tem todo um processo, né? Tem a questão do parapsiquismo, que eu falo justamente que tem relação com você desenvolver justamente as suas energias, trabalhar com suas energias, enfim, uma série de situações, né, de fenômenos que a gente tem. Desenvolver isso para possibilitar retrocognições, né? Então, a partir dessas retrocognições, você vai poder chegar numa situação que você viveu, enfim, várias situações você pode chegar, e analisar as sincronicidades. É lógico, com autocrítica, né? Analisando cada contexto, discernimento, enfim.
Então, assim, eu acho que essas 3 condições são favoráveis para a identificação. Mas, assim, tem que ter um motivo, tem que ter, né, não precisa... Tem que ter uma intenção, né? Não é, eu vou descobrir só por descobrir. Na verdade, você tem que ter um objetivo de reciclar, né? Então, eu acho que é isso. Tá bom. A gente agradece a sua participação aqui na enciclopédia. Um verbete bem importante para todos nós, né? Aí a gente aguarda outro verbete, outros, né? Verbetes, certo? Ainda mais que você tem que fazer a autoexposição. Aqui é aqui é ótimo para você e para a gente, tá? A gente agradece a todos vocês aí presentes. Antes de passar a palavra para a divulgação, eu queria só fazer uma chamada que a inscrição para o programa Verbetografia AD ainda está aberta, vai ficar aberta por mais uma semana, apesar de ter começado essa semana passada, no dia 6. Então, essa semana a gente ainda está aceitando as inscrições, e a gente também alerta o pessoal de Foz do Iguaçu que a gente vai começar no dia 18, semipresencial. Então, para fazer as inscrições, né, o mais rápido que puderem. Que a gente já vai liberando assuntos, né? Então, assim, de novo, parabenizamos vocês, agradecemos a presença de todos vocês, dos tertulianos também, das energias, né, que a gente trocou aqui, e a gente passa, então, para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 38 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 20 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Miriam e a Márcia, com a oficina da zooconvivialidade, e o Tiago, com o curso História do Parapsiquismo. Pessoal, a professora Márcia e eu queremos convidá-los para a oficina da zooconvivialidade, que vai ocorrer segunda-feira, dia 10 de agosto, das 15 horas às 18 horas. Nós vamos trabalhar com 2 dilemas éticos, que é a zoofagia, alimentação animal, e o abandono animal. Vamos checar, então esse é o convite, para que todos nós possamos fazer a autochecagem do nosso universalismo, da nossa cosmoética e do nosso interesse pela evolução de todos, ok? Nós esperamos vocês lá. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Convidamos vocês a participar do curso História do Parapsiquismo, que se realizará no próximo final de semana, dia 15 e 16 de setembro. O curso conta com a história do parapsiquismo de maneira ampla e global. Quem escreveu o curso é o professor João Ricardo Schneider. Hoje é basicamente a pessoa que mais estudou o parapsiquismo, que está lançando um livro grande. Qualquer dúvida, entrem em contato pela ACIP. Então, dia 15 e 16 de setembro. Vou deixar o telefone 41 9904 7096. E o da ACIP, o site é acip.org, eu não tenho certeza. Para amanhã, teremos o verbete Trafar Desafiador. Especialidade Autodesafiologia. E a verbetógrafa Keiko Asaoka. Muito obrigado e boa tarde a todos.